Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre algo que já está pulsando, algo que muitos de nós já estamos sentindo no corpo e na alma. Vamos falar sobre 2026, mas não como uma profecia ou um exercício de futurologia. Vamos falar sobre 2026 como um grande acerto de contas. Se você sente que o mundo está acelerado, que as coisas estão estranhas, que a paciência para o que é falso está acabando, este vídeo é para você. 2026 não é um ciclo que começa, é um acerto que chega. Não é um ano para pedir colo, para esperar que alguém venha nos resgatar. Definitivamente, não é um ano para terceirizar a responsabilidade para o universo e cruzar os braços. A energia de 2026 não vem para suavizar as coisas. Pelo contrário, ela vem para revelar. Pense em tudo o que foi empurrado para debaixo do tapete nos últimos anos, talvez décadas. Todas as escolhas que evitamos fazer, as omissões convenientes, as pequenas mentiras que dissemos em voz baixa para nós mesmos e para os outros. Tudo isso vai subir à superfície. E não virá como um aviso gentil. Virá como consequência direta. Para muitos, essa revelação vai parecer um caos absoluto. Mas não é caos. É coerência tardia. É a vida cobrando o alinhamento que ignoramos por tanto tempo. Vamos ver empresas que pareciam sólidas caindo. Relações que pareciam estáveis ruindo. Lideranças que eram idolatradas sendo desmascaradas publicamente. E a causa não será falta de mercado, ou azar, ou uma crise qualquer. A causa será o fato de que elas foram erguidas sobre bases podres. Bases como a exploração normalizada de pessoas, acordos quebrados em silêncio, lealdades compradas com dinheiro ou favores, a ganância disfarçada de uma ambição saudável e traições que foram tratadas como se fossem apenas uma estratégia de negócio. O que cresceu, passando por cima de gente, o que se alimentou da energia vital dos outros, simplesmente não atravessa 2026 inteiro. Este não é um ano que vai testar a sua inteligência. É um ano que vai testar o seu caráter. Por muito tempo, viver sem consciência foi conveniente para muita gente. Ferir os outros virou um hábito. Usar pessoas virou uma linguagem comum. Mentir se transformou numa ferramenta para conseguir o que se queria. Chamaram de liberdade aquilo que era, na verdade, uma completa ausência de ética. Chamaram de sucesso aquilo que era um profundo vazio existencial. E pior, chamaram de amor aquilo que era uma mera troca de interesses. E agora, essas mesmas pessoas se espantam com o colapso iminente. 2026 não tolera incoerência. Não sustenta personagens que criamos para agradar. Não valida uma espiritualidade de performance, aquela que só existe nas redes sociais, mas não se reflete nas atitudes do dia a dia. Não segue líderes sem alma, que só buscam poder e status. Tudo o que é falso, tudo o que não tem uma base de verdade, vai começar a rachar por dentro. E quem insistir em maquiar essa fissura, em fingir que nada está acontecendo, vai desabar junto com a estrutura. O mundo não está acabando. Ele está se selecionando. Está passando por um filtro de autenticidade. E existe um grupo de pessoas que já está sentindo isso no corpo há muito tempo. Talvez você seja uma delas. É aquele cansaço que não passa, mesmo depois de dormir. Aquela repulsa física pela mentira normalizada que vemos em todos os lugares. Uma náusea social, uma dificuldade enorme de estar em certos ambientes. A dificuldade de fingir entusiasmo por coisas que não fazem mais sentido. O peso de sentir que você não cabe mais em lugares onde antes parecia se encaixar. Essas pessoas são aquelas que nunca se adaptaram totalmente a um sistema que elas sentiam que estava errado. São os que sempre souberam, lá no fundo, que algo naquela equação não fechava. São os que pagaram um preço alto por manter a própria integridade, mesmo quando era mais fácil ceder. São os que atravessaram noites escuras da alma, sozinhos, sem aplausos, questionando tudo. Essas pessoas sofrem antes, mas elas atravessam, porque elas já fizeram parte do trabalho de limpeza interna. Agora, existe um alerta importante para os bons que ainda dormem. Para aquelas pessoas de bom coração, mas que estão acomodadas. Não basta não fazer o mal. É preciso parar de sustentar o que é falso por medo de perder o conforto ou a segurança.
Não basta ter boa intenção. É preciso alinhar a sua ação, a sua palavra e a sua escolha. Em 2026, a neutralidade se torna cumplicidade. O silêncio diante do erro vira permissão. O adiamento de decisões importantes se transforma numa queda lenta e dolorosa. O ano de 2026 não vai mais aceitar desculpas como "depois eu vejo, isso não é comigo, mas sempre foi assim", ou "não quero entrar em conflito". Este é o ano em que cada um de nós será chamado a habitar a própria verdade, ou será esmagado pelo peso das próprias concessões. Não haverá mais meio termo. Não haverá mais aquela zona cinzenta confortável. Não existe anestesia que vá funcionar até o fim. Os caminhos são apenas dois: consciência ou colapso. E isso não é uma ameaça. Não é uma profecia vazia. É uma leitura clara de um movimento energético que já é irreversível. Quem ainda está dormindo, quem está desconectado da própria essência, vai chamar isso de exagero. Vai rir, vai minimizar. Até o dia em que aquilo que parecia sólido na sua vida desaba de uma vez. E aí, não haverá mais tempo para acordar devagar. 2026 não espera. Ele passa. E só atravessa inteiro quem escolhe acordar agora. Não atravessa 2026 quem apenas entende esses conceitos intelectualmente. Atravessa quem ajusta a própria vida na prática. E não são passos grandiosos e cinematográficos. São decisões diárias, muitas vezes incômodas e, principalmente, inegociáveis. Então, como a gente faz isso na prática? Vamos dividir em áreas. Primeiro, família. É preciso fazer uma limpeza antes de buscar a união. 2026 não sustenta famílias baseadas em silêncio forçado, onde todos fingem que está tudo bem. É hora de falar o que foi engolido, mas com verdade e responsabilidade, não com agressividade. É preciso cortar a normalização do desrespeito só para manter a paz. É urgente proteger as crianças do caos emocional dos adultos. Escolha ter presença real, não apenas uma convivência automática e vazia. Família de verdade não é manter tudo igual a qualquer custo. É alinhar valores, mesmo que isso signifique ter conversas difíceis e tomar decisões que doem no curto prazo. Quem insiste em fingir uma harmonia que não existe está criando adoecimento coletivo. Segundo, negócios e carreira. A palavra-chave é simplificar, com ética e verdade. Crescer sem uma base sólida vira um peso morto. É hora de revisar acordos. O que não é justo para todas as partes, de alguma forma, será cobrado. Reduza estruturas que foram infladas pela vaidade. Pare de vender aquilo em que você não acredita. E, o mais importante, trate pessoas como pessoas, não como recursos descartáveis. Os negócios que vão atravessar 2026 e prosperar são aqueles que têm uma ética clara, que cumprem o que prometem, que sabem dizer não para oportunidades que ferem seus princípios e que preferem ter um lucro menor a perder a integridade. Não é tempo de expansão cega. É tempo de coerência operacional. Terceiro, saúde. O seu corpo não mente. Ele é o primeiro tribunal da sua vida. Aquela exaustão constante não é fraqueza, é um alerta vermelho. A ansiedade crônica é um sinal claro de que sua vida está desalinhada. A insônia é o excesso de ruído interno, de preocupações e de pensamentos que não foram processados. Existem passos simples e não negociáveis aqui. Dormir melhor antes de querer produzir mais. Comer para sustentar seu corpo, não para anestesiar suas emoções. Mover o seu corpo para liberar a tensão acumulada. E reduzir drasticamente estímulos, notícias negativas e conflitos desnecessários. Em 2026, o autocuidado deixa de ser um luxo e se torna uma estratégia de sobrevivência. Quarto, sanidade mental. É preciso cortar o que drena a sua energia. Não é fragilidade se afastar de certas pessoas ou ambientes. É inteligência emocional. Afaste-se de ambientes cínicos e tóxicos. Pare de discutir com quem lucra com a confusão e com o caos. Reduza drasticamente o seu consumo de mentira, ódio e espetáculo, principalmente nas redes sociais e na mídia. Escolha o silêncio ao invés da necessidade de dar explicações excessivas para quem não quer entender. A sua mente precisa de limites claros, de uma rotina mínima de organização, de verdade interna e de pausas reais para se recuperar. E uma dica de ouro:
Não tente salvar quem não quer acordar. Isso apenas enlouquece os que estão lúcidos. Quinto, espiritualidade prática, sem fuga da realidade. Uma espiritualidade que não muda as suas escolhas diárias é apenas fantasia. É preciso alinhar o discurso e a ação. Pare de pedir sinais ao universo e comece a obedecer os sinais que você já recebeu e ignorou. Faça o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Assuma a total responsabilidade pelas suas decisões, sem culpar os outros ou as circunstâncias. 2026 não responde a palavras bonitas, a mantras ou a rituais vazios. Ele responde à sua postura, à sua integridade no dia a dia. E isso nos leva à decisão final, o posicionamento. Escolher a consciência em 2026 é escolher ter menos excesso, menos mentira, menos tolerância com o que te fere e fere os outros. E, em contrapartida, é escolher ter mais verdade, mais presença e mais consequência, ou seja, arcar com os resultados das suas escolhas. Isso vai custar coisas? Sim, vai. Pode custar relações que não se sustentam mais. Pode custar um status que era baseado em aparências. Pode custar o conforto da zona de conforto, mas não vai custar a sua alma. 2026 não pede perfeição de ninguém. Pede honestidade, não pede heroísmo, pede posicionamento. Quem começa essa jornada de ajuste agora vai atravessar esse período, talvez com algumas feridas e cicatrizes, mas inteiro, com a alma intacta. Quem insiste em dormir, em fingir que nada está acontecendo, corre o risco de atravessar em estilhaços. O tempo de ajuste é agora. A escolha é sua. Obrigado por ter ficado até aqui. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe seu comentário sobre como você está sentindo tudo isso. Vamos juntos nessa travessia. Um grande abraço e até a próxima.